Eu queria falar da masculinidade, que ela tá em crise, tá frágil, muito frágil. Uhum. E a gente vê muitos influenciadores é, abrindo mão dessa masculinidade. Não sei se por falta de referência ou o que que acontece, mas queria que o senhor falasse mais sobre isso. Então, o que a gente vive é uma desconstrução. Lembra que eu falei no início do nosso bate-papo sobre aquele italiano Antônio Gramsci que Uhum. dizia a gente precisa desconstruir os conceitos dos valores judaicos cristãos para que a gente possa depois, a posteriori, ter a revolução? O que a gente vê a partir da década de 50, 60 é exatamente essa desconstrução. Então você vai perceber uma inversão de papéis. Os homens sendo feminizados e as mulheres elas sendo masculinizadas. Ao mesmo tempo, você vai perceber a desconstrução do papel masculino das escrituras. Por exemplo, o homem ele foi chamado por Deus para ser o protetor da sua casa, o protetor da sua família. Antigamente, vocês são muito novos, vocês obviamente, mas já devem ter ouvido isso já. Ensinava-se, os pais ensinavam-se os seus filhos, quando saíam à rua com suas namoradas, irmãs, ou seja lá o que for, mulheres, esposas, eles deveriam colocá-las do lado de dentro da calçada, Uhum. para que se acontecesse alguma coisa, elas fossem Protegidas e protegidas. atingisse a eles. Você percebe que isso hoje inverteu, não existe isso. Eu vi uma pegadinha desses programas de susto na internet de um cara fantasiado de um fantasma na porta de um cemitério, né? Então, quando passava alguém, ele pulava e dava um susto, né, nas pessoas. E aí mostrou um casal vindo e tal, e quando o cara pulou, o rapaz foi o primeiro a sair correndo e deixou a menina. Então, assim, você vai olhar, por exemplo, década de 60, década de 70 nos Estados Unidos. Se alguém entrasse armado numa sala de aula, os homens se embolavam com o cara. Podia ter um morrer, mas eles não iriam permitir isso, né? Hoje a coisa é diferente. Você vai ver, por exemplo, os homens apavorados com medo de rato, de barata. Um dia desse eu vi na internet, o cara subiu em cima da mesa gritando e a mulher correndo atrás do rato Você que tá para matar. assistindo, tá namorando? Faz o teste, amiga. Faz o teste do susto Não, pra assim, saber. você percebe que há essa. Outra coisa também é essa ideia da provisão. Observe, eu vou tratar disso do livro Masculinidade em Crise. Antes de Deus dar um casamento para Adão, no caso Eva, ele dá trabalho. Ele tem que guardar o jardim, ele tem que cultivar o jardim. Você percebe hoje uma série de homens imaturos, vivendo até os 30, 35, 40 anos na casa dos seus pais, jogando videogame, sem maturidade, sem disposição para poder contrair casamento. Esse problema hoje é grave. Você vê um grande número de mulheres, principalmente nas igrejas, que não encontram homens, encontram meninos. Então eu costumo dizer que a gente vive numa geração de muitos machões, mas de poucos machos. E é uma crise. E isso reverbera na igreja. Observe. A maioria das igrejas, quando você fala em reuniões ou atividades públicas, quem está à frente são as mulheres. Reunião de oração são as mulheres. Trabalho de evangelização são as mulheres. Quem deveria fazer isso são os homens. A responsabilidade de liderança e de condução deveria ser deles, é um pressuposto das escrituras. Mas a gente percebe que isso foi extremamente desconstruído. E os outros livros, pastor? Paternidade e feminilidade? Então, o paternidade, ele vem com essa proposta. Se a gente tem crise de masculinidade, automaticamente a gente vai ter crise de paternidade, né? E eu vou tratar de uma sociedade que às vezes tem os seus pais em casa, mas vive a orfandade em virtude dos pais estarem vivos, mas não cuidarem dos seus filhos como deveria. E o feminilidade é esse que vem, e eu vou fazer um apanhado histórico sobre as ondas do feminismo, né, sobre as 3 ondas do feminismo. Vou tratar especificamente isso, das 3 fases do feminismo. Vou falar sobre o ódio do feminismo ao homem, do ódio do feminismo ao cristianismo. Vou tratar de questões relacionadas a filhos. Vou combater a teoria No More, que é uma teoria muito em voga. Por exemplo, Nunca ouvi falar dessa teoria. a No More é No Mother.
né? Ah, tá. 37% das mulheres hoje do Brasil, em condições de terem filhos, não querem tê-los. Estou falando de 37%. Até mesmo entre os evangélicos, você vê os crentes dizendo o seguinte: eu não quero ter filhos. Está em pecado.